Oi! Hoje é a resenha do conto Bar, de Ivan Ângelo. Já é alta noite e num certo bar os últimos clientes ainda insistem em ficar por ali. Tanto o atendente como o cara do caixa não dão muita bola, já estão cansados. E para piorar mais um pouco, entra lá dentro uma moçoila que, na maior cara de pau, pede para usar o telefone. O cara do caixa não liga muito porque ele ainda está de olho no pessoal que está por ali, questão de segurança. E a mocinha tem que pedir novamente. E dessa vez ela sorri para convencer que ela realmente precisa usar o telefone com urgência. E finalmente, sim, o cara do caixa passa o telefone para ela. Mas você se pergunta, tarde da noite, para que uma moçoila quer telefonar para alguém? Bom, eu não vou contar, porque senão estraga a surpresa de quem ainda pretende ler este conto. Bar foi publicado por Ivan Ângelo em 1986. Esse escritor brasileiro ganhou já 2 prêmios Jabutis, um por um livro de romance e outro por um de contos. E quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre ele, acabei descobrindo uma coisa que frequentemente até acontece aqui por causa desta antologia de 100 melhores contos brasileiros. Pois a gente acaba se interessando muito pelas outras obras de cada um desses autores, principalmente os mais desconhecidos do grande público, e a gente vai fazer uma pesquisa e acaba descobrindo que muitos dos livros que esses autores publicam já não estão mais disponíveis para compra em lugar nenhum, pelo menos livro novo, né? No máximo você tem que apelar para algum sebo. E isso acaba sendo um pouco frustrante. É o caso aqui do Ivan Ângelo, ele tem um prêmio Jabuti pelo romance A Festa. Eu fui procurar para ver se podia comprar e descobri que não existe, só apelando para os sebos mesmo. É a realidade da nossa memória literária nacional. Fazer o quê? Mas voltando para o conto Bar. Bom, só pelo título a gente pode já imaginar alguma coisa. Tá, é uma história que acontece dentro de um bar. E realmente, este conto ele é muito expositivo, como tem acontecido em vários dos mais recentes que a gente viu aqui no projeto. Onde a gente acaba percebendo que não existe exatamente uma grande história com um começo, um meio e um fim, mas apenas um evento no qual o narrador, o personagem principal, está ali inserido, onde não acontece exatamente grandes coisas, muito menos surpresas ao final. E nesse tipo de texto, geralmente o que acaba salvando é o estilo narrativo de cada um dos autores. É eles que acrescentam algo à história, porque a história em si pode não significar muita coisa. Então, vai variando de leitor a leitor o interesse a mais ou não, achando uma coisa rotineira ou uma coisa interessante de se ler. E sim, quando eu comecei essa leitura aqui, também parecia a mesma coisa. Só que, não. Um motivo para constatar que esse texto é diferente é que as falas dos personagens não estão colocadas tradicionalmente com parágrafo e travessão, aquelas coisinhas tradicionais. Não, elas estão todas inseridas ali no meio do que diz o narrador. E não é um discurso indireto. A fala do personagem de repente está ali no meio do texto do narrador. E muitas vezes causa um estranhamento. Você precisa ler de novo a frase para entender que aquilo ali foi dito por algum personagem. E às vezes você se confunde, tá, qual personagem que disse isso? Você tem que voltar um pouco, aí depois você entende. Isso já é um grande indício que o texto não é apenas uma situação rotineira. Minha avaliação do conto: o tempo todo esse texto fica no equilíbrio entre ser um texto que meramente ilustra uma situação e também provoca curiosidade para o leitor.
Acho que principalmente esse detalhe das falas que eu comentei, o Ângelo colocou de propósito para a gente manter o interesse no que está acontecendo, nas várias cenas que acontecem, e acompanhando o olhar do cara do caixa, porque ele fica o tempo todo vigiando o pessoal, ou seja, ele vai ilustrando tudo o que está acontecendo ali ao redor, enquanto a moçoila insiste ali no telefonema tentando resolver o seu probleminha. Ou seja, há um grande contraste ali entre ouvir e ver. E como eu disse, as falas estão misturadas ali com o narrador, então a gente não ouve direito o que eles falam, a gente não presta atenção nas falas, mas presta atenção nas imagens que a gente vai acompanhando, o olhar do cara do caixa. E esse equilíbrio é muito interessante. E a gente vai percebendo isso no decorrer do texto, enquanto a gente vai perdendo aquela sensação que é mais um texto que só ilustra alguma coisa. Não, ele tem um grande tom de mistério no ar. Ele provoca, e realmente, ao final, que é o mais importante desse conto, há um grande plot twister que muda completamente a percepção do que a gente estava tendo até o momento. E depois você com certeza vai querer ler o texto novamente para tirar dúvida se tudo isso que resultou lá no final do conto realmente estava acontecendo desde o começo e a gente não percebeu. Justamente porque a gente foi agradavelmente enganado pelo narrador-escritor, que conduziu o leitor até um desfecho surpreendente. Claro que eu não posso dar nenhuma dica do que acontece lá no final, para não estragar a surpresa de quem pretende ler o texto. Então é melhor parar por aqui e já logo atribuir uma nota para Bar, de Ivan Ângelo. E é fácil dizer, e faz até tempo que eu não dou essa nota, 5 asteriscos. Bom, é isso, terminamos as 3 resenhas dessa semana dos 100 melhores contos brasileiros do século. Semana que vem, na segunda-feira, mais 3. Enquanto isso, curta esse vídeo e assine o canal, isso vai ajudar bastante para que o Mantado de Livros cresça mais um pouco. E até mais!